Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos iniciar a segunda unidade de ciências. Nós vamos ter uma videoaula hoje sobre a atmosfera terrestre. Vamos no mundo da atmosfera hoje, tá legal? Olha só, aqui está o nosso planeta Terra. E nele tem uma camada que envolve ele. Quem é essa camada que envolve a Terra? É a camada de ar, que é chamada de camada atmosférica. Vamos aprender um pouquinho qual a importância da atmosfera para o planeta Terra. O que é essa atmosfera, professora? Nada mais é do que a camada de ar que envolve a Terra. Ela é formada por várias misturas de gases, que vamos aprender mais adiante. Bom, a atmosfera, ela fornece proteção contra as radiações cósmicas. Professora, o que são radiações cósmicas? São radiações solares, são radiações que podem causar câncer de pele. Ela também nos protege contra fragmentos rochosos provenientes do espaço. Olha só, quando o meteorito ele vem para a Terra, antes de chegar até a Terra, o que acontece? Através da pressão da atmosfera, ela faz com que esse meteorito ele se exploda. E quando chega aqui, chega pedaços de meteoritos, não ele inteiro. Senão a Terra já teria sido dizimada. Então a atmosfera, ela vai proteger a nossa Terra. Ela regula também a temperatura do ambiente. Se não fosse a atmosfera, o ambiente seria muito quente e nós não iríamos sobreviver. Ou então seria muito frio. Durante a noite seria um excesso de frio. E durante o dia seria um excesso de calor. Sem a atmosfera, o dia não seria tão luminoso como nós temos hoje. Bom, nela contém o oxigênio para nós respirarmos. Dentro da nossa atmosfera, dentro dessa camada que envolve a Terra, também tem outros tipos de gases que vamos aprender numa próxima aula, tá legal? Bom, então, me explica aí, como é que essa camada de ar protege a Terra? Ela protege a Terra como se fosse um escudo, tá certo? Contra os raios ultravioletas. Esses raios vão bater aqui na Terra, vai bater e vai refletir para o espaço. Não pode ficar retido. Quando fica muito tempo retido, o que acontece? Acontece o aquecimento global, como está acontecendo agora. Mas, você não disse que ela protege? Ela protege, mas infelizmente o homem tem destruído essa camada de ozônio, que vai ser uma aula mais adiante, que nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, na realidade, sobre essa poluição atmosférica. Hoje, nós vamos aprender as camadas da atmosfera, tá certo? Vamos ver. Bom, quais são as camadas da atmosfera, professora? Exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Essa camada começa aonde? Bom, começa de baixo para cima, se nós formos olhar pelo lado da superfície terrestre onde nós vivemos. Vou mostrar uma imagem aqui para poder vocês entenderem melhor. É o seguinte, nós estamos na camada da Terra chamada superfície terrestre, que é também chamada de crosta terrestre. Nós estamos nessa camada aqui. Vou pegar uma canetinha. Olha só, nós estamos aqui, tá certo? E nessa camada aqui, que tá a crosta terrestre, que nós andamos, nós vivemos, tem a camada da atmosfera chamada troposfera. Essa camada da troposfera, ela faz o quê, Pro? Eu vou explicar mais adiante, tá certo? E tem uma outra camada, que é a segunda camada da Terra, chamada estratosfera. E a terceira camada da atmosfera terrestre é chamada de mesosfera. E a quarta, termosfera. E a última camada da Terra, e a mais distante, exosfera. Bom, acontecem várias coisas em cada tipo de camada. Eu vou explicar detalhadamente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês onde fica a camada de ozônio. A camada de ozônio vai ficar na estratosfera. Está aqui a camada de ozônio, tá certo? Fica na estratosfera, tá legal? Vamos lá. Bom, quem é a troposfera? A troposfera é a primeira camada do ar. Se você for analisar da Terra para cima, tá certo? De baixo para cima. É a camada de ar que vai do solo até aproximadamente 12 quilômetros de altura, e nela gases poluentes e poeira. É onde nós vivemos. Vocês sabem que existem poluentes. O que são poluentes? São gases que poluem o meio ambiente. São poeiras,
Esses gases são queima de combustíveis fósseis através dos carros, tá certo? Das fumaças. E é nessa camada que vai acontecer as turbulências. Como assim, professora, as turbulências? Olha só, é na camada da troposfera que acontece o quê? As tempestades, os furacões, as chuvas, as trovoadas, raios, tsunamis. Então, é nessa camada da troposfera, onde está a superfície terrestre, é que acontecem essas turbulências, esses fenômenos atmosféricos, tá certo? Que também é chamado de fenômenos meteorológicos. Bom, é na troposfera também que os seres vivos vai retirar o quê, professora? O gás oxigênio para respirar. E libera o gás carbônico para realizar a fotossíntese. O que acontece? Quem é que realiza a fotossíntese? Os vegetais. Tá legal? Os vegetais, eles vão realizar a fotossíntese. Os animais vão realizar o quê? A respiração. Eu, você, sua mãe, seu pai, seus irmãos, quando nós respiramos, nós fazemos o quê? Absorvemos o oxigênio e liberamos o quê? O gás carbônico. E esse gás carbônico, olha só, ele vai ser utilizado aonde, professora? Ele vai ser utilizado nos vegetais. Vamos lá. Bom, agora eu vou falar de uma camada muito importante que protege a gente contra os raios ultravioleta, que é a camada da estratosfera. O que é essa camada mesmo? Essa camada fica logo após a troposfera, quase não há oxigênio, o ar é rarefeito, ou seja, tem pouca quantidade de gases lá, não dá para respirar. Mas nessa camada acontece uma coisa interessante. Apesar de não ter nuvens, não ter tempestade, nela voam-se aviões a jato, certo? Mas é a camada que envolve a Terra com a camada de ozônio. Então, é nela que está uma camada especial, uma camada que protege a Terra, que eu mostrei nesse instante para vocês, olha. Essa camada de ozônio aqui vai proteger a Terra. E a camada de ozônio está dentro da onde, professora? Dentro da camada da estratosfera. Nós vivemos aonde? Na camada da atmosfera chamada troposfera. A camada de ozônio está onde mesmo? Fala para mim. Estratosfera. Vamos lá? É o seguinte. Nessa camada de ozônio, o que tem? Tem um gás chamado ozônio, que ele é importante para quê? Para impedir a absorção de raios solares. Raios solares da onde, professora? Que vem do Sol, da nossa estrela. Tá legal? O Sol é uma estrela, é isso aí. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês como é essa camada de ozônio, tá certo? Vocês sabem que aqui é uma representação de uma imagem. Nós não podemos ver o ar, mas sentimos ele existe, tá certo? Isso é uma forma didática de aprender, que dentro da camada de ozônio tem o quê? O O3. Que O3 é esse, É o gás ozônio, tá? O O3 é o gás chamado ozônio, e é com ele que é protegido a Terra contra os raios ultravioletas. Bom, a mesosfera. Quem é essa camada, professora? Por que ela é tão importante? É o seguinte, nela a temperatura cai mais ou menos a menos 120 graus, ela é uma camada fria. Nessa camada são feitas pesquisas meteorológicas. Através de quê, professora? Através de balões de sonda. Então, os meteorologistas, eles mandam balões de sonda para essa camada, para que possamos saber o que vai acontecer na Terra. Se vai ter tempestade, se vai ter furacões, se vai ter nevada, e por aí vai. Então, ela é uma camada muito importante por isso, tá legal? Então, é nela que os meteorologistas vão fazer com que as pesquisas avancem, tá? E aí vai mandar informações, através desses balões da sonda, manda informações para a Terra para dizer como é que tá a atmosfera. A termosfera é uma camada muito, mas muito quente. Ela é uma camada que pode chegar a uma temperatura muito alta, a 1000 graus Celsius, tá? Ela tá logo após a mesosfera. Nela passa meteoritos, e quando esses meteoritos ela chega nessa parte dessa termosfera, eles são destruídos, eles são quebrados, tá? Pelo impacto da pressão da atmosfera. E quando vocês veem uma estrela cadente, né? Quando você vê aquela estrela brilhando, é quando esse meteorito está sendo
o que? Ele está passando, no caso, eles pegam fogo, ele é destruído na própria termosfera, e aí você vê aquele raio de luz. Alguns meteoritos conseguem chegar à superfície da Terra, só que não causa tanto transtorno, porque vem o quê? Pedacinhos, tá? De rochas. Bom, é na termosfera que acontecem dois fenômenos interessantes, que é a aurora boreal e a aurora austral. Bom, nessa termosfera tem íons, e esses íons, eles produzem luz. Mas o que é íons? É algo que causa impacto de eletricidade. Bom, a aurora boreal e a aurora austral são fenômenos luminescentes. Como assim, ocorre emissão de luz, tá certo? E acontece na atmosfera, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Neles estão localizados dois polos magnéticos da Terra. O que acontece? As partículas emitidas pelo Sol, pela nossa estrela, vai o quê? Vai ocorrer uma interação com essas partículas da termosfera. E sobre a ação do campo magnético, acontece o quê? Produz faixas multicoloridas e brilhantes. É algo fantástico. O homem, ele não consegue reproduzir o que a termosfera faz, tá certo? É importante também vocês saberem o seguinte, na termosfera, acontece a aurora boreal e a aurora austral. A aurora boreal acontece aonde? Porque uma acontece no sul e outra acontece no norte, tá certo? É isso, por isso que muda os nomes, os termos. Bem, é o seguinte. Agora, vamos ver a última camada da atmosfera. Onde o ar é muito rarefeito, ou seja, não tem ar nenhum, quase nenhum, inicia uma altitude de aproximadamente 500 quilômetros e vai até 1.000 quilômetros de altitude, ou seja, de altura, e é o limite da atmosfera e o espaço cósmico sideral. Você não pode medir, porque é infinito. O espaço ele é infinito, então você não pode medir o espaço. Nessa exosfera é colocado a maioria dos satélites, tá? Artificiais. Para que servem satélites artificiais? Para que possamos o quê? Estar se comunicando, GPS, para que você assista a televisão, seus pais assistam o jornal, para que vocês possam se comunicar através das ondas eletromagnéticas. O satélite artificial manda informações magnéticas, ondas eletromagnéticas, para que você possa captar o GPS, as informações dadas. Então, assim, a partir do momento que vocês estão assistindo minha aula pela internet, essa informação vem da onde, professora? Do espaço. O GPS manda o satélite artificial as ondas eletromagnéticas. E essas ondas vão captar no seu celular através do quê? Do Wi-Fi ou de dados móveis. E existe uma antena interna no celular. E aí, o que acontece? Vai captar essas informações. Vocês podem ouvir a minha voz e assistir a minha aula. Certo? Então, graças aos GPS, graças aos satélites artificiais, graças aos astrônomos que estudaram para que isso acontecesse, os grandes cientistas, para que possamos ter uma comunicação melhor. Imagine nós agora na quarentena, sem internet, sem televisão, sem nada. Eu acho que cada um já tinha surtado. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham aprendido direitinho. Agora eu vou recapitular um pouquinho sobre as camadas da atmosfera. A primeira camada da atmosfera é o quê? Troposfera. Está onde, professora? Está na superfície terrestre, onde nós vivemos. O que acontece nessa camada da troposfera, professora? Chuvas, tempestade, os fenômenos meteorológicos, tá certo? Dentro da estratosfera, que é logo em seguida da troposfera, existe o quê? Uma camada chamada camada de ozônio. E essa camada de ozônio protege a Terra contra o quê, Me responde aí. Contra os raios ultravioletas. E na mesosfera, é uma camada que também é importante, que lá também ficam os balões de sondas, para que capte o que vai acontecer com a Terra daqui a alguns dias, ou daqui a algumas semanas, se vai chover muito, se não vai. A termosfera, acontece o quê? Elas refletem ondas de rádio, se sua mãe escuta música no rádio, se vocês escutam música, essas ondas de rádio, essa frequência vem através da termosfera, certo? Uma coisa também interessante é voltar a falar sobre a exosfera. A exosfera é a última camada da atmosfera, é a camada mais longe da superfície terrestre, e é nela que estão os satélites artificiais. Esses satélites artificiais, ele é importante
para que nós possamos captar as ondas eletromagnéticas. Que ondas eletromagnéticas são essas? São ondas que permitem, ondas de rádio, desculpa, ondas de GPS, e aí vocês podem estar usando a internet, assistindo televisão, assistindo Netflix. Então, assim, as antenas de TV, as antenas de internet, elas captam as ondas eletromagnéticas do espaço, tá legal? E manda para casa de vocês. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, turminha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço, por favor, que vocês assistam o vídeo umas 2 ou 3 vezes, façam anotações de vocês, tá? Algumas observações. Qualquer dúvida, estou aqui. Bom, agora eu estou enviando para vocês um abraço virtual da Pronea. Um grande beijo, fique com Deus.